Brasil, início do século XX. Escravos libertos, entrada de imigrantes no país e a industrialização que começava a dar os primeiros passos. Com as empresas e indústrias nos grandes centros urbanos, a jornada de trabalho de até 16 horas diárias e a exploração da força de trabalho, inclusive de mulheres e crianças. Com a Primeira Guerra Mundial, desemprego, baixos salários e muitas manifestações. Em 1919, 64 greves na Grande São Paulo e 14 só no interior do estado. O que eles conseguiam realmente, apesar das pressões, apesar das greves, era muito pouco. O Estado ainda não estava intervindo, dependia de um acordo entre empregadores e empregados. Depois de comandar a revolução que derrubou o governo de Washington Luiz, Getúlio Vargas tomou o poder. No dia 26 de novembro de 1930, foi criado o Ministério do Trabalho. Em 1943, Getúlio Vargas criou o conjunto de leis que mudaria a realidade vivida pelos trabalhadores brasileiros, a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. E para dizer que voltei, a fim de defender os interesses mais legítimos do povo. Uma comissão com juristas e técnicos do Ministério do Trabalho foi formada para elaborar a CLT. Foram instituídos direitos trabalhistas como a carteira de trabalho com registro profissional, jornada semanal de 48 horas e férias remuneradas. Houve uma resistência grande inicial do patronato para cumprir a questão da jornada de trabalho, principalmente, a questão de uma remuneração mínima. Anos depois, vieram os tempos dourados de Juscelino Kubitschek com a construção de Brasília, época em que as oportunidades de emprego aumentaram. Em 62, foi incluído na CLT o 13º salário e, em 63, o salário família. Com as péssimas condições de vida no campo e o êxodo rural, a partir de 1963 começaram a ser incluídas na legislação trabalhista proteção para o trabalhador rural. Gradativamente, as leis garantiram também a jornada de 44 horas por semana, férias anuais remuneradas, 13º salário e ainda o adicional noturno de 25% do valor do salário. A proposta do governo de Michel Temer de alterar as legislações trabalhistas tem gerado debates em manifestações em todo o país. Especialistas alertam que será o fim da CLT, criada há mais de 70 anos por Getúlio Vargas. A CLT, que garante os direitos dos trabalhadores, passa hoje pelo maior risco de ser desfigurada desde a sua criação. Veja na reportagem de Michele Gomes. A lei da CLT garante direitos básicos que beneficiam e protegem o trabalhador, como a regulamentação da jornada de trabalho, hora extra, férias remunerada, 13º e até mesmo a organização sindical. Só que tudo isso pode mudar com a reforma trabalhista proposta pelo governo de Michel Temer. Entre as mudanças mais polêmicas está o negociado sobre o legislado. Atualmente, você pode negociar direitos acima do piso que é a CLT. Então, a CLT é o piso mínimo, você pode negociar mais direitos para além da CLT. Como já existe esse dispositivo, quando você fala do negociado sobre o legislado, o que os empresários querem, na verdade, é possibilidade de negociar para baixo do que está previsto na CLT. Outra mudança que vai impactar os direitos dos trabalhadores é a ampliação da terceirização aprovada no Congresso Nacional. A economista do Diese alerta que grande parte das empresas terceirizadas burla a legislação com contratos curtos para evitar o pagamento de direitos, como férias e 13º, e também dá calote nos trabalhadores. Tem muita empresa terceirizada que ela quebra, ela não paga os direitos trabalhistas, né? Ela abre um outro CNPJ para continuar atuando no mercado e os trabalhadores se virem na justiça, né? O governo Temer também propõe a flexibilização da jornada de trabalho e alega que essa reforma moderniza as leis trabalhistas para a geração de empregos. O professor da USP, Rui Braga, especialista em sociologia do trabalho, destaca que o efeito será inverso e prejudicará a economia. Flexibilidade significa também jornadas mais longas, flexibilidade significa também um aumento do adoecimento dos trabalhadores, ou seja, essa tríade, né,
esse tripé, por um lado, negociado sobre o legislado, terceirização e flexibilidade da jornada, é o que está sendo colocada sobre, né, essa tríade está sendo colocada sobre a mesa, vamos dizer assim, as cartas estão sendo apresentadas. Rui Braga alerta também que os empresários nunca aceitaram a CLT e mais uma vez se aproveitam das crises econômicas e políticas do país para aumentar os lucros com a precarização do trabalho. O que esse pacote de maldades vai produzir é uma sociedade mais desigual, é uma sociedade mais injusta, é uma sociedade mais doente, é uma sociedade mais autoritária, é uma sociedade mais dependente, é uma sociedade, vamos dizer assim, que se aproxima de níveis africanos em termos de proteção do trabalho, consequentemente de estruturação. É muito importante que o Congresso Nacional sinalize ao país a continuidade do esforço para a aprovação das reformas, em especial, neste momento, a reforma trabalhista. É muito importante que o Congresso Nacional sinalize ao país a continuidade do esforço para a aprovação das reformas, em especial, neste momento, a reforma trabalhista. Sobre o Dória, é um farsante. Está aqui a minha carteira de trabalho. Eu com 13 anos de idade, eu já trabalhava. Mostrou a carteira profissional, a parte da frente. Eu trabalho, e trabalho honesto. Eu sou decente. Toda a fortuna dele vem de lobby, tráfico de influência e dinheiro público dos governos do PSDB de São Paulo e de Minas Gerais. Eu trabalhei a vida inteira para ter um patrimônio moral que você não tem. Esses piqueniques de barão que ele promove, tudo é financiado com dinheiro público. Os meus filhos têm orgulho de mim porque o pai trabalha, o pai não rouba. Eu era prefeito de Fortaleza, ele era presidente da Embratur e foi corrido de lá por corrupção.